Olá para você que acompanha o Correspondente Portal de Notícias. Nós iniciamos agora uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Carazinho. E eu lembro que nós acordamos com os candidatos e com os partidos que eles terão tempo de 30 minutos para responder os nossos questionamentos e a ordem de divulgação obedecerá à ordem alfabética dos candidatos. O primeiro entrevistado da nossa série é o candidato Daniel Weber, da coligação Para Fazer Mais e Melhor, que tem PP, MDB, PSB e Podemos. A nossa série tem um oferecimento da exclusiva Colchões Castor, que fica na Avenida Flores da Cunha, em frente à Câmara de Vereadores, e da cafeteria Café na Mesa, no Passeio Avenida, também no centro da nossa cidade. E o apoio ainda do Connect Cowork, que é o local das nossas entrevistas. Eu, Mari Steffens, junto com a jornalista e professora Nádia Hartmann, vamos conduzir estas entrevistas. Inclusive, passo agora para a Nádia, para que ela faça o primeiro questionamento ao candidato de hoje. Olá, Nádia. Olá, Mara. Olá, candidato. Olá, você que nos acompanha pelo YouTube do Portal Correspondente e realmente esse espaço importante que a gente está abrindo para que os candidatos a prefeito de Carazinho possam expor suas propostas. E estreando, então, essa série de entrevistas, a gente tem o candidato Daniel Weber. Já deixo o nosso agradecimento aqui pela participação, Daniel. E a nossa primeira pergunta é a única que é comum a todos os candidatos, que nós vamos fazer a mesma para todos os candidatos, que é por que os eleitores de Carazinho devem confiar em ti e no teu vice, Dini Costa, para comandar o município nos próximos 4 anos. Contando o tempo a partir de agora. Olá a todos que nos assistem. Então, eu sou o Daniel Weber, eu sou fisioterapeuta de formação há mais de 20 anos, sou o esposo da Joelma, o pai do Pedro e da Mariana. Crianças de 14 e 10 anos. Eu fui vereador e estou ainda no cargo de vereador, no 3º mandato, fui o mais votado neste último pleito. Um pleito, geralmente, Nádia, onde tu sabe que os políticos muitas vezes nem chegam, ou já tem um decréscimo de votação. Então, eu quero primeiro agradecer o meu eleitor, que tem votado em mim nessas últimas eleições, e quero dizer que a minha principal característica é a confiabilidade, o compromisso, princípios e valores inegociáveis. Então, acredito muito na fé e acredito que essa fé que eu tenho, ela é importantíssima para que a gente possa ter um governo sério, honesto e trabalhador. A minha profissão me dá o respaldo para que eu possa acreditar e lutar por aquilo que a comunidade precisa e merece. Então, eu sinto que o propósito de Deus, tanto na minha vida como profissional, que é cuidando das pessoas, seja um propósito hoje de eu estar cuidando da minha cidade, num modelo de gestão sério, num modelo de gestão responsável, que vai entregar muito para as pessoas da comunidade, fazendo que elas sorriam, fazendo que elas amem, fazendo que elas recebam e tenham a cidade que a gente acredita e sonha. Esse cuidado que a gente tem com os filhos da gente, como pai, como mãe, é um cuidado que eu quero trazer para a nossa comunidade de Carazinho, com responsabilidade e com muita ética. Então, esse propósito que Deus coloca nas nossas vidas é o propósito que eu quero levar para a minha comunidade. E como diz o nosso slogan, fazendo muito mais, fazendo muito melhor, e uma mudança que iniciou lá atrás, Nádia, com o Milton, num modelo que está mostrando que dá certo. É um modelo que nós vamos manter para Carazinho, sim, avançar muito mais. Candidato, uma das suas propostas é a reestruturação, reforma, reformulação lá do antigo Hospital Operário. É um espaço que, inclusive, particularmente, acho que poderia ser melhor aproveitado na nossa comunidade. Mas de que forma o senhor pretende fazer essa reformulação? O Hospital Operário é uma área muito grande, que já tentou se fazer várias oportunidades para a nossa cidade. E ele é um local que está precário e abandonado. Estamos num estudo para que esse hospital possa se transformar em um local parcerizado de formação profissional. Por que formação profissional? A gente está trabalhando com as crianças lá na pré-escola, onde foram geradas mais de 1000 vagas, onde nós vamos terminar com a fila de espera do turno integral. A gente tem tido cursos profissionalizantes em parcerias e agora sim está na hora de formalizar um espaço e um local que possa ser firmado no nosso município de forma constante na formação. Se nós queremos atrair indústrias, se nós queremos ampliar o desenvolvimento da nossa cidade,
Sem mão de obra nós não vamos conseguir. E o treinamento da mão de obra tem que se transformar e tem que ser e será uma prioridade do nosso governo. Candidato, o slogan da sua campanha é que a mudança precisa continuar. Como garantir que a continuidade não seja apenas um continuismo? Ou seja, como que tu pretende realmente implantar o estilo Daniel de governar e quais as principais diferenças da gestão Milton Schmitz? Vamos lá, gente. A mudança começou realmente 8 anos atrás. E a gente não pode deixar de falar nisso. É visível aos olhos da cidade. Eu falei agora que nós queremos 1.000 vagas em turno para a educação. Nós fizemos 7 quadras cobertas nas escolas. Não se tinha nenhuma. Foi feita a abertura da UPA, que o governo anterior tinha devolvido. Carazinho está tendo a construção de um ginásio poliesportivo, que era o sonho da nossa comunidade esportiva. Carazinho está possibilitando o uniforme escolar. E nós vamos ampliar isso, já vou falar nisso. Então, por que antes ninguém nunca fez e por que antes não fizeram nada? Vamos ter que fazer uma reflexão. Os governos anteriores, será que foram tão bons ou o nosso é tão bom? Ou a gente está fazendo o básico porque ninguém fez nada? A mudança começou, então, 8 anos atrás, quando o Carazinho começou a entrar na rota do desenvolvimento. E as características que temos hoje em comum, eu e o Milton, com toda certeza, esse olhar gestor da cidade, com o olhar de pai, de família, que a gente pode cuidar de você que está aqui com nós, na nossa cidade, acreditando, é sim um olhar que vai dar certo e é sim um olhar que vai fazer muito mais para a nossa cidade. Nós vamos ampliar serviços, nós vamos corrigir erros e nós vamos avançar mais. Nós não somos perfeitos, o Milton não é perfeito, mas ele deixou um legado. E esse legado que ele deixou, a gente tem conversado muito com isso, Mara e Nádia. E conversado muito. E reconhecer aquilo que tu não pôde fazer. E planejar o futuro é o que nós mais fizemos nos últimos tempos. Agora, no atual governo, o governo que o senhor, né, representa, foi criada a Secretaria de Esportes. O senhor é um esportista, né, adepto da corrida, e é claro que o esporte precisa, merece mais investimento na nossa cidade. Mas quais os planos para essa área, já que agora nós temos uma secretaria, podemos buscar mais recursos, né? É só olhar o meu sorriso aqui que tu vai ter uma resposta. Eu entrei no esporte com menos de 10 anos na natação. Fui um competidor federado, competi Campeonato Gaúcho, Nacional, na natação. Fui competir agora, depois de idade já, 40 anos, na corrida. Esporte é desafio, já competi vôlei e já competi basquete, apesar da minha pouca altura. E também fui um jogador de futebol que eu reconheci que eu não servia para o futebol. Mas não deixo de admirar e pensar que o esporte transforma vidas. Eu acredito que uma das falhas, e você me perguntou antes, tenha sido daqui a pouco no esporte, porque se tinha outras áreas para se olhar antes. Então, olha só, nós vamos construir 4 quadras ou 4 praças poliesportivas. E se eu conseguir construir a 5ª, eu quero acrescentar a 5ª nos nossos bairros da cidade. Nós vamos trabalhar no programa que está no nosso material, Carazinho Olímpico. Turno inverso, junto com as nossas escolas. Para isso, nós vamos ter que construir essas praças esportivas, com pelo menos uma quadra de futebol, uma de vôlei, uma de basquete, que não precisam ser nos tamanhos oficiais, mas que instiguem as nossas crianças a aprender o esporte. Pista ao redor de caminhada e corrida. Quero também colocar um local para skate, que hoje é um esporte olímpico, e a criançada ama. Desenvolver o esporte na fase inicial, junto com a escola, e transformar locais públicos em áreas esportivas, vai fazer com que nós avance muito. Temos um outro projeto que é transformar o nosso parque da cidade, lá que hoje a gente vai por uma rua asfaltada, que terá ao lado uma ciclofaixa e pista de caminhada, num local de ecoturismo e lazer e esporte. Lá poderemos desenvolver trail run, a corrida de rua, que a Correcar já faz muito bem, e parabenizo a Correcar e todos os meus colegas corredores, o pessoal da mountain bike. Nós poderemos construir até mesmo uma piscina lá na Bica. Nós poderemos desenvolver áreas integradas com a natureza. Eu quero que você sonhe comigo. Eu quero realizar esse sonho de você.
Então nós trabalharemos muito, reformaremos o Paulo Coutinho, quero transformar ele na Arena Paulo Coutinho e investiremos também nos campos da várzea e no futebol amador, sem deixar de lado o futsal, o vôlei, o basquete, e eu não falo aqui modalidades masculinas. Eu faço modalidades masculinas e femininas, esporte para todos e para todas as idades. Candidato, ainda falando de esporte e lazer, qual é a sua opinião em relação à ciclovia que foi construída na Avenida Pátria, não é? Que inclusive sofreu algumas críticas, e qual a sua solução em relação aos problemas aí que são levantados? Olha só, um recurso federal que veio ao município e deveria ser usado. Hoje nós vamos falar da Beira Trilho. A Beira Trilho vai iniciar. Vai começar lá no Alemão Pneus até o Correio do Povo. Vai ter ali uma nova ciclovia de quase 4 quilômetros com pista de caminhada e um parque linear para atender as pessoas. Eu acredito que lá foi um início. Se não deu muito certo, vamos oportunizar que aquele local faça outras coisas. Mas está sendo trabalhado uma continuidade dele para dentro dos bairros que compõem ali atrás da Unimed, Vila Verde e novos residenciais que estão ocorrendo. Então, acredito que o que foi feito pode ser sim ampliado e melhorado. Reconhecer aquilo que tu não fez tão bem nos dá norte para avançar e fazer melhor. Então, vamos usar como um exemplo para a gente fazer coisas melhores e um estudo mais detalhado antes de se fazer. Não condeno, acho que foi um início, foi importante, até mesmo para reconhecer. Devolver o recurso federal não traria nada para Carazinho. Construir a obra pode ser usada agora para uma caminhada, para um meio de deslocamento, enfim, ela não deixará de ser usada porque não foi a perfeita obra. Ela vai ser útil, sim. Candidato, nós temos a Secretaria da Agricultura, uma das que tem o menos, né, recurso atualmente, mas nós vivemos no município essencialmente agrícola, o agro aqui é muito forte. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos planos para esse setor da nossa economia, que é fundamental. Olha só, Mara e Nádia, o agricultor pede pouca coisa. O agricultor pede estrada e condições de plantio e que a gente possa não intervir em políticas públicas que atrapalhem o seu desenvolvimento. Nós temos em Carazinho as patrulhas agrícolas, que servem para os pequenos agricultores serem usadas conforme a sua necessidade. Nós temos hoje o desenvolvimento do policiamento rural, que foi convênios feito com o Estado, e hoje o município aportou, inclusive, uma viatura para acontecer. Nós temos hoje em Carazinho feitos 215 quilômetros de asfalto, que tirou a cidade do barro. O povo não come asfalto, mas ele comia poeira e terra. E ele limpava a casa de manhã, de tarde, de noite, lavava a roupa quando chegava e quando saía de casa. Então ele gastava muito em produto de limpeza, ele gastava muito no seu carro e ele gastava muito na limpeza da sua casa. Hoje esse dinheiro sobra para botar na mesa ou para fazer alguma coisa para a sua família e seus filhos. Hoje nós vamos desenvolver um projeto que nós vamos começar a levar asfalto aos nossos distritos. Temos uma previsão no plano de governo de fazer até 50 quilômetros de asfalto ligando Carazinho aos seus distritos. Vai melhorar muito a condição do agricultor trazer a sua safra, vir para o município e também manter essas pessoas lá trabalhando. Sem falar que nós reabrimos o pré e a escola lá no interior de Pinheiro Marcado, para que as crianças não precisassem se mudar e vir para a cidade, diminuindo mais ainda o trabalhador rural. Então, políticas de incentivo serão propiciadas, a Secretaria da Agricultura não pode terminar, mas nós temos que nos focar no desenvolvimento, nós temos que focar em políticas sérias, naquilo que o agricultor precisa e que dê o resultado que ele espera. Candidato, e a pergunta é, não é, com que recurso fazer tudo isso, né? Com que recursos fazer tudo isso, já que a gente sabe que o orçamento do município está bastante comprometido com saúde, educação, folha de pagamento também do funcionalismo, restando poucos recursos para investimento. Vocês pretendem buscar recursos federais, no caso, para concretizar todo esse compromisso? Nádia e Mara, eu vou fazer um comparativo e todo mundo que vai assistir vai me entender. Tem gente que ganha R$2.000 e compra a sua casa, tem seu carro e paga suas contas. Tem gente que ganha 20 mil que mora de aluguel. A gestão dos recursos ela é extremamente importante. Um município com recursos bem geridos, nós hoje temos um bom recurso ainda de retorno do ICMS da logística, que deve cair ao longo dos anos. Nós temos que atrair agora mais geradores de ICMS. Nós temos que transformar Carazinho numa cidade desenvolvida, mudando o foco conforme é a evolução do tempo. Carazinho tem que evoluir.
Carazinho tem que se modernizar. Carazinho tem que se conectar com as tecnologias do futuro. Se nós tiver que trazer e ampliar startups, vamos ter que fazer. Nós temos que trazer o que dá retorno para Carazinho para que as pessoas vivam bem. E isso é evolução constante. É quase o tema da Stara, mas não é. Não quero fazer propaganda, mas é isso. Carazinho vai buscar recurso federal? É lógico que Carazinho vai buscar recurso federal. Carazinho vai protocolar projetos? Claro que Carazinho vai protocolar projetos. Penso em ter um setor somente de fazer projetos dentro do município. Porque os recursos federais que forem oferecidos, vamos buscar e trazer para Carazinho. Se oferece uma escola, nós vamos cadastrar. Se oferece um pró-esporte, nós vamos buscar. Se oferece um PAC para asfalto, vamos buscar. Nós não podemos pensar somente no que nós temos. O que o governo oferece para os seus filhos municípios, vamos buscar no Estado e vamos buscar no governo federal. A articulação política ela é importantíssima. Nós temos diferenças de pensamentos, mas isso não quer dizer que nós não respeitamos quem pensa diferente. Então, esse respeito que eu tenho a todos os meus adversários políticos vai existir. Eu posso não concordar da forma que tu pensa, mas é do meu e do teu pensamento, que vão sair os melhores resultados, com os que eu concordo e com os que eu discordo. Mas dentre uma conversa com muito respeito sairá o melhor norte para a nossa cidade de Carazinho. Um prefeito é para todos, mas eu quero que todo mundo saiba quais são os meus princípios e os meus valores. Eu não negocio meus princípios e os meus valores. Eu não abro mão deles, mas eu respeito todo mundo que tiver princípios e valores diferentes. Eu prefiro um adversário que eu conheça e eu sei como ele age, do que um companheiro que eu não sei para que lado vai. Água morna não resfria no verão e não serve para o chimarrão no inverno. Político tem que ter posição, mesmo que seja diferente da dos outros. Então, se perguntarem as minhas posições, eu vou afirmá-las, mas não quer dizer que eu sou contra os outros. Eu apenas tenho a minha posição e respeito quem pensa diferente de mim. Daniel, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o estacionamento rotativo. Lá na Câmara você acompanhou muitos debates, muitos questionamentos, a comunidade procurou os vereadores para reclamar, e o projeto trouxe o rotativo necessário no centro de Carazinho, mas existem algumas coisas que precisam ser vistas. Qual é a tua opinião? O estacionamento rotativo ele é extremamente necessário. Não pode deixar de existir. Tem que existir regras. E agora, a discussão sobre essas regras, eu tenho uma opinião formada. Eu acredito que quando a gente compra um serviço, a gente paga pelo que a gente comprar. Então, por exemplo, eu quero estacionar meu carro agora aqui na rua Alexandre da Mota. Eu sei que tem estacionamento rotativo. Dentro do atual modelo, eu sei que tem regras. Eu tenho que cumprir. Numa renovação de regras, eu gostaria de incluir algumas coisas. Continua com o aplicativo do celular, continua com os fiscais que vistoriam o estacionamento, isso acaba gerando empregos na nossa cidade, e eu gostaria de incluir também o parquímetro. Porque se num dia esses profissionais estão longe, a pessoa não precisa perder tempo. Eu acredito que a gente tenha que pagar pelos minutos estacionados. Se eu entro no estacionamento, ligo o meu aplicativo, boto lá no parquímetro ou pago no amarelinho, hoje aqui conhecido em Carazinho, mas quando eu saio, eu desligo no aplicativo e vou embora. Pago aqueles minutos que eu consumi. Exceder o tempo e tal, tem que ter as regras para isso. Acredito que nós poderíamos ter algumas flexibilidades, mas tem que estar contratuado com a empresa. Nós temos que ser justo com quem usa e justo com quem fornece o serviço. Então, eu acredito que esse sistema tem que ser melhor discutido com a comunidade, sem deixar de perder a sua essência, que é propiciar estacionamento para todas as pessoas. Não podemos estagnar. O número de veículos está subindo e estacionar está sendo difícil. A gasolina, um absurdo de cara, tem subido a cada dia. Parece que as coisas não andam bem, e eu acho que perder tempo girando de carro, tempo e combustível, sai mais caro que às vezes estacionar. Mas em relação ao formato, candidato, tu não concorda então com o atual formato, principalmente em relação à cobrança de multas, que é uma das principais críticas? Olha só, não, eu não disse isso. Eu disse que a gente tem que ter um formato melhor.
Não quer dizer que eu não concorde com ele, mas não quer dizer que eu discorde em tudo. Eu quero dizer que a gente tem que aprimorar esse estacionamento. Isso é como andar de carro numa rodovia. Se o limite é 80 km por hora e tu ultrapassar, tu vai ter uma penalidade. O estacionamento também é assim, mas não quer dizer que não tenha exceções na regra. Uma ambulância, uma viatura, um caso de socorro não sofre as sanções legais. Por exemplo, áreas próximas ao hospital podem ter um cadastramento junto à empresa e flexibilidade para o usuário. Devem ter. Tá certo. Candidato, uma das propostas na área de educação no seu plano de governo é a reformulação do plano de carreira do Magistério Público Municipal. Quanto a isso, qual a sua proposta, em que deve ser reformulado exatamente? E uma outra pergunta é a sua posição sobre a eleição direta para diretores nas escolas municipais. Vamos lá. A questão hoje do plano de carreira, e eu não vou falar só dos professores, tá? Vamos falar de um plano geral de carreira. O plano de carreira ele tem que ser passível de ser pago, honrado pelo município e da melhor forma com o seu servidor. Servidor que ganha bem, trabalha bem. Então, quando eu falo em discussão do plano de carreira, ele está lá. É uma política pública que tem que ser feita a cada renovação de mandato. E isso eu quero fazer de forma assertiva, discutindo com as categorias, discutindo com a Procar, discutindo com o sindicato, de forma melhor que o município possa honrar. Podemos discutir os índices e coeficientes, mas não será diminuído nenhum direito do trabalhador. Então, tudo que a gente puder aprimorar e melhorar, que esteja nas condições financeiras do município, eu quero fazer. Até porque quanto mais o servidor ganhar, mais ele vai trabalhar e mais resultado ele tem que entregar para a comunidade. Mas isso não pode tirar o dinheiro investido numa escola, o dinheiro investido numa rua, o dinheiro investido numa saúde. O município é feito de um equilíbrio do que o servidor, do que nós entregamos, do que as pessoas percebem. E eu quero transformar um equilíbrio quanto a isso. Não posso desmerecer nenhuma categoria, não vou desmerecer nenhuma categoria, quero valorizar ao máximo todas as que puderem ser valorizadas. E em relação à eleição direta dos diretores, candidato? Eu não refleti ainda sobre esse assunto, tanto que eu não falo nisso no meu plano de governo. Poderá ser discutido ou poderá ser indicado. Eu realmente não tenho uma opinião agora para afirmar sobre uma eleição direta, se ela é o melhor caminho, ou se uma escolha é o melhor caminho. Numa escolha, ela pode ser alterada a qualquer momento se não tiver a contento. Numa eleição, tem que se cumprir o mandato. Então, nós temos que discutir com a classe, com os professores, com as lideranças políticas também, e encontrar o denominador comum para isso. Candidato, na questão da saúde, me parece que um dos grandes gargalos é a questão do carazinhense ter que ir muito cedo buscar a ficha para consultar no posto de saúde, né? Como é que o senhor pretende resolver essa questão? Olha só, há um tempo atrás, e há 8 anos atrás, não tinha nem médico nos postos de saúde. Não tinha nem postos de saúde. Hoje nós temos os postos de saúde dignos e reformados. Vamos construir a unidade da Floresta e vamos finalizar a unidade da SACE, que infelizmente, em virtude de uma empresa que construiu um condomínio que não terminou e não foi entregue, e ainda os vendedores cegavam disso, Carazinho ficou com uma unidade parada. Então, nós vamos, na Justiça, nós retomamos, vai ser construída e vamos finalizar a próxima. E agora, número de fichas, nós vamos criar o sistema de gestão médica. Quem pode resolver o problema de ficha não é o Daniel e não é a enfermeira, é um médico que gerencie esse sistema. E também criaremos o sistema de gestão única, um sistema de cadastro para marcação de consulta. A pessoa liga para aquele sistema, modernidade na palma da mão, pega-se o bairro que a pessoa marcou e direciona para aquele bairro para ser atendida. Entendendo as particularidades do bairro, entendendo a forma de ser atendida, até porque a unidade de saúde ela preserva um perfil de prevenção, e a gente também pretende buscar a abertura da segunda UPA ou do postão central, para dar uma melhora também nesse tipo de atendimento. Então, vamos buscar a solução do problema, vamos enfrentar os problemas. Eu não estou aqui para me queixar de problema, eu estou aqui para ser o gestor da cidade, juntar pessoas que resolvam os problemas, tanto da saúde
quanto os demais que virem. Mas, candidato, o senhor acha plausível essa questão de, no posto de saúde, o profissional atender um número limitado de pacientes, 10 pessoas numa manhã ou numa tarde, sendo que daqui a pouco a demanda é maior, 12, 15 pessoas precisam do atendimento naquele dia? Bom, Mara, o sistema público é composto de várias esferas. Ele é composto hoje por emergência no hospital, UPA e por postos de saúde. Cada um tem a sua função. A função do posto seria para marcação prévia de exames, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, gestantes, avaliação domiciliar e as consultas de rotina. Eu acredito que se nós tivermos esse sistema de agendamento, eu não concordo primeiro com que ninguém vá de madrugada, se essa é a resposta, não concordo. Eu não concordo, porque até se tiver que ir de madrugada e for uma urgência, é só ir na UPA, a UPA vai estar funcionando, ou é só ir no hospital que a emergência vai estar funcionando. Agora, todas as consultas agendadas, elas têm que ser previamente marcadas para que a pessoa possa ser bem atendida. Se for demorar e eu preciso, nós vamos ter o sistema para atender isso. Nós vamos propiciar esse atendimento de alguma forma. Candidato, nós temos mais alguns minutinhos, até porque a gente tem que deixar também o espaço para as suas considerações finais. Então, eu vou pedir para de já fazer as considerações finais, mas aproveitando também para abordar um tema que é muito importante e a gente não pode deixar de abordar junto aos nossos eleitores, que é a geração de empregos, não é? A gente diariamente tem visto ônibus saindo de Carazinho, levando trabalhadores para outros municípios por falta de postos de emprego aqui em Carazinho. Qual é a sua solução para isso? E aí, em seguida, já pode fazer as suas considerações finais. Eu refleti sobre isso já no início do programa, quando a gente foi falando de geração de emprego, do Senai. Nós temos hoje uma área já comprada no Distrito Industrial de 24 hectares. Então, é fazer a infraestrutura, criar mão de obra e também desenvolver a capacidade energética do município através da Eletrocar. Eletrocar devia 80 milhões no começo do governo Milton. Hoje está com as contas sanadas. Gestão de novo. Tivemos um caso muito sério há anos atrás, que todo mundo conhece na cidade, de uma venda de uma usina, onde o antigo prefeito botou o dinheiro no bolso, foi condenado por crime. E hoje deve 30 milhões 860 mil. Tá? Imagina o que daria para fazer, você que nos ouve, com esse recurso. 30 milhões entrando no caixa. Daria para fazer muitas coisas. É um dinheiro da Eletrocar, mas se nós for pensar em casa popular, 500 casas populares. E eu quero fazer daí minhas considerações finais. Vamos construir mais de 300 casas populares. Vamos continuar investindo nas questões dos animais. Hoje o município investe quase 1 milhão por ano nos pequenos animais, em castração, cuidado. Queremos construir o canil municipal. Queremos construir a pista de laço coberta no Parque da Várzea, que agora é nosso. Queremos desenvolver lá nesse parque shows, eventos, principalmente para a nossa juventude. Nós vamos oportunizar com toda certeza uma cidade conectada às pessoas. Nós vamos ter a Praça Central como um cartão postal. A Praça do Hospital será reformulada. Nós vamos fazer com que Carazinho tenha orgulho do seu carazinhense e o carazinhense orgulho de morar em Carazinho. Carazinho tem crescido. Nós temos algumas vagas de trabalho abertas, mas nós precisamos aumentar a qualificação. Mas isso não é suficiente. A cidade que eu quero para os seus filhos e para os meus filhos é uma cidade que tenha um polo mecânico, que atraia frigoríficos daqui a pouco, ou indústria têxtil, que gerarão milhares de emprego. Só que para mim atrair isso eu tenho que preparar os nossos munícipes, capacitando eles profissionalmente, para que essas indústrias entendam que aqui sim é um lugar de investir. O investimento numa indústria dessas, por exemplo, têxtil, pode cruzar 100 milhões. O município tem uma lei hoje, que até um valor ele pode devolver ao empresário 10% do valor investido. Vamos usar isso para atrair empresas. Vamos usar isso para atrair emprego. Vamos usar isso para atrair empreendedores. Estamos fazendo as paralelas na antiga RS 142, que agora é a Avenida Flores da Cunha. Ali se transformará também num polo industrial. Estamos investindo, e já investimos num trevo nos nossos distritos industriais. Faixa de desaceleração no outro. Então, Carazinho tem se preparado para receber empreendimentos.
Carazinho está preparado para receber você que está querendo investir em Carazinho. Carazinho está crescendo. Iluminação moderna, cidade mais bonita, não é a cidade mais da buraqueira. É uma cidade de gente de bem, de gente trabalhadora como eu, que acordo às 6 da manhã, vou para o hospital trabalhar, vou para o domicílio atender, vou na clínica que eu atendo. Eu não sou diferente de vocês. Carazinho está asfaltando os bairros mais humildes para dar condição. Tem poucas ruas que ainda não estão asfaltadas e vão receber esse asfalto. Eu quero cuidar das pessoas humildes. Por isso que eu falei que no uniforme escolar nós vamos botar o tênis e vamos botar o material para todas as crianças. Eu quero que o jovem tenha mais oportunidade, que a criança se sinta digna no seu estudo. Nós vamos transformar, sim, a cidade de Carazinho. E a minha gratidão ao Milton, que foi esse prefeito que esteve do meu lado, a todo o funcionalismo, aos cargos de confiança, que me ajudam nessa jornada, que compuseram esse plano de governo, que está protocolado no site, e você não assina um cheque em branco. Você pode olhar todos os itens do que eu vou fazer. E um agradecimento especial a todos os meus amigos e a minha família. E aos meus eleitores que me propiciaram os meus 3 mandatos de vereador, aos meus colegas vereadores que me propiciaram ser 2 vezes presidente da Câmara. E agora eu vou ser, sim, o teu prefeito na cidade de Carazinho, porque a gente vai continuar fazendo, e vai fazer muito mais e muito melhor. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade de estar aqui, falando com a comunidade e dizendo, vou ser teu prefeito, para realmente fazer a cidade que você sonha para você e para os seus filhos. Obrigada, candidato. A gente agradece também a audiência, não é, de todos os nossos internautas que acompanharam, então, essa primeira entrevista da série que a gente estará veiculando nos próximos dias, então, estreando hoje com o candidato Daniel Weber. Muito obrigada, candidato. Muito obrigada, Mara, também aqui, por a gente ter conduzido essa entrevista juntas. Tá certo. E no próximo episódio, então, nós vamos receber o candidato João Pedro Albuquerque de Azevedo. Até lá. Até.